Para quem segue o canal sabe muito bem que a Uniswap é uma das criptos minhas favoritas, inclusive eu já adicionei na carteira algumas vezes. Porém eu fiz aqui uma avaliação dela algumas semanas atrás falando que eu estava bullish e agora ela começou a apresentar alguns sinais que me faz ficar com um pouco de pé atrás. Vamos lá dar uma olhada para ver o que está acontecendo com a Uniswap. Bom pessoal, filé aqui para mais um vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre o preço da Uniswap e tentar desvendar quais vão ser os próximos movimentos desse ativo. Para quem segue o canal sabe muito bem que eu gosto de diversificar um pouquinho a minha carteira e quando eu vou comprar criptos eu tento comprar uma de cada setor, uma de cada narrativa. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma de AI, eu compro uma só, no máximo duas, às vezes quando a narrativa está muito forte. Se é meme coin, também a mesma coisa. E gosto de ter sempre uma Decentralized Exchange na minha carteira, algumas coisas nesse sentido. Agora, é bem importante que, quando a gente fala de valorização e desvalorização, normalmente as exchanges, pelo menos as maiores, como Binance, como BitGet, tendem a segurar um pouco mais quando essas quedas são acentuadas, porque elas são ali o meio, a plataforma onde essas negociações são feitas, então a volatilidade costuma ser um pouco menor nesses casos. Agora a Uniswap não segue essa linha, muito pelo contrário. Quando o Bitcoin sobe, ela sobe muito. Quando o Bitcoin cai, ela também cai muito. Então é um ativo que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de entrar, porque se você entrar em regiões ruins, você vai ter um prejuízo muito grande. Mas se você entrar em regiões boas, o lucro pode ser igualmente grande. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes de eu entrar na análise de preço, quero deixar muito claro, pessoal, que eu não sou um investidor, tá? Não dou dicas de investimentos, então não siga nada que eu vou comentar nesse vídeo como uma recomendação de investimento. Beleza? Disclaimer dado. Bora dar uma olhada aí o que aconteceu no dia de ontem. Nós temos tudo verdinho, todo mundo gosta quando está tudo verdinho. Não é o meu caso, tá? Eu sou um cara sempre bear. Eu adoro quando nós temos tudo vermelho, porque normalmente vermelho indica oportunidade. Exato. Bom, dá uma olhada aí, vocês vão reparar que nós temos a maioria dos ativos subindo, óbvio, aqui estão todos eles, tirando essa daqui, mas não são todos que performaram muito bem acima de 10%. Então você tem aqui 2%, Aero, que estava todo mundo aí felizão, 2%, XRP 3,9%, próprio Ethereum 6%, GT, enfim, HBAR 8%, FET 6,9% e tal. 2.BTC, 2.1%. Aí você pode falar, pô, filé, mas você está pegando aí as criptos com maior market cap. Bom, não é muito verdade. GRT é uma das menores em market cap e não subiu tanto, subiu só 8%. Você pode ver aqui que o market cap dela está na casa dos 900 milhões e se a gente pegar a Uniswap, está quase 5 bilhões, certo? Ou seja, é aí mais de, sei lá, 5 vezes, é isso, é mais do que 4, 5, 6 vezes o valor da The Graph. Agora, por que a Uniswap tem essa volatilidade? Assim, ela é um ativo bem interessante quando se trata, tá, de Decentralized Exchange, porque a gente repara que quando ela sobe absurdamente, quando ela cai, ela também cai absurdamente. Então, só no dia de ontem, ela chegou a subir aqui 10%, tá? Ultrapassando aí até market caps, criptos de market caps menores que estavam muito fortes e até criptos de market caps maior do que ela que também estavam fortes. Por exemplo, a própria Aave não é ali, tá na mesma linha de market cap, mas estava muito forte e não conseguiu performar tão bem quanto a Uniswap. Ou seja, se você tivesse colocado seu capital 100% na Uni, você teria ganho mais dinheiro do que colocado seu capital 100% na Aave. E quando você vai em YouTube, análise de YouTube, quando você vai, sei lá, olhar aí TikTok, Instagram, você vai ver vários vídeos falando sobre a Aave e muito pouco vídeo falando sobre a Uniswap. Se a gente comparar até com outras moedas que estavam extremamente fortes, a Virtual ficou muito próxima. Inclusive, em algum momento ali, a Uniswap chegou a empatar em termos de valorização, porcentagem de valorização com a Virtual. Tá? E nós estamos falando de um ativo que tem 1 bi de market cap. Ou seja,
qualquer alteração aqui deveria ser maior do que na Uni, porque o market cap quanto menor, maior é a volatilidade desse ativo, tá bom? A gente pode mais para frente conversar sobre outras decentralized exchange que também performam igual à Uni ou parecida, que a Jupiter é uma delas, mas esse vídeo é exclusivamente da Uni, então depois a gente conversa sobre a Jupiter, que eu também acho bem interessante. Bom, subiu aí 10%, no ano ainda estamos em queda de 15%, no mês estamos subindo 20%, então você vê aí que ela vem performando bem legal. Agora, quando se trata de análise de preço, aí, meus caros, estamos numa situação um pouco diferente. Por quê? Porque mesmo com essa alta de 10%, se a gente olhar com uma visão mais macro, aqui eu gosto de analisar gráfico diário, gráfico de 12 horas. Se nós olharmos aqui para o gráfico diário, nós vamos ver que ela está nesse canal ascendente. Então ela vem aqui, bate no fundo do canal, bate no topo, bate no fundo, bate no meio aqui, né? Ficou lateralizando no meio, voltou a bater no topo e agora está aqui no meio novamente. Então se a gente desenhar aqui o movimento do ativo, eu vou colocar isso aqui como uma parte só, tá? E aí bateu lá no fundo e agora está no meio do canal. Bom, dá para perceber aqui, pessoal, já por esses indicadores, que o ativo vem perdendo um pouco de força, tá? Por que que a gente consegue falar isso? Porque da última vez que o ativo subiu e bateu no meio do canal, ele teve um repique para baixo. Se a gente olhar aqui, ó, nesse momento que ele não conseguiu ultrapassar o meio do canal, ele voltou, repicou aqui para baixo e voltou a testar essa base. E as únicas vezes que ele conseguiu chegar no topo do canal foi quando teve barras compradoras extremamente fortes, tá? Que foi o caso aqui, ó. Se nós ampliarmos aqui um pouquinho, olha o tamanho dessa barra compradora com volume crescente, tá vendo aqui? Olha isso aqui, que coisa linda. Subiu, disparou, lateralizou aqui para uma distribuição, o pessoal realizando lucro. De novo, olha isso aqui é um institucional. Olha isso aqui que fez o preço subir lá para cima, tá? Então, quando o preço pega, cai tudo isso aqui com força vendedora, ó, repara que as barras vendedoras maiores do que as compradoras, e sobe de novo com muito pouco volume, eu fico com o pé atrás. O que eu espero para esse ativo agora é uma pequena correção. E por que que eu falo isso também? Eu gosto muito de usar bandas de Bollinger para poder tentar decifrar para onde o preço vai. Repare que aqui eu vou mostrar para vocês dois indicadores que eu gosto bastante na banda de Bollinger, tá? O primeiro deles é quando o ativo tenta romper a banda do meio, eu já falei isso em outros vídeos, tá? Normalmente ele faz com uma barra bem expressiva, ou seja, é difícil um ativo conseguir romper a banda do meio e ir testar a banda inferior ou superior quando ele está com barras pequenas. Se a gente reparar aqui, esse foi o caso, tá vendo? Ó, o ativo estava na parte de cima, ele veio tentar aqui romper para ir testar a parte inferior, mas com barras bem pequenas, então ele ficou lateralizando, voltou para cima, correto? Então, depois tentou mais uma vez, também não teve barra muito forte, ficou aqui até ter essa barra forte aqui que foi, rompeu e foi lá testar o fundo. E depois, novamente, a barra forte rompeu, foi testar o topo. Novamente a barra forte rompeu, veio testar o fundo. E assim vai. E mais uma vez aqui a barra forte foi testar o topo. Nesse momento, Uni está testando o topo do canal. Então ela está, não daquele canal que nós traçamos, desse maior aqui, mas aqui na banda de Bollinger, tá? E, inclusive, tem uma situação aqui que eu também analiso, que é o outro indicador, que eu não gosto quando o ativo está, quando a banda está mais ou menos desse jeito, tá? Que é o seguinte, se a gente reparar aqui, ó, deixa eu tentar desenhar aqui para ficar mais fácil pra gente ver. A banda superior, a banda do meio e a banda inferior, todas elas apontando para cima. A banda inferior mais acentuada, a banda superior mais calma, vamos dizer assim, um pouco mais lateral. Isso indica continuação de alta, é verdade. Indica que o ativo ainda pode subir aqui um pouquinho, num curto prazo, tá? Então estamos falando em gráfico diário. Hoje nós podemos esperar aí Uni talvez
indo buscar aqui, encostar nesse topo, mas não indica grande volatilidade. E eu não gosto, por exemplo, de tentar pegar uma alta quando o ativo não me mostra indícios de grande volatilidade. Repare que, nesse momento, além das bandas todas estarem apontando para cima, além do preço já estar quase atingindo a banda superior, nós estamos no meio do canal sem força compradora, porque o volume está muito baixo. Estamos em uma cunha ascendente, canal ascendente que tende a romper para baixo. Repara que são vários indicadores que mostram que Uni nesse momento pode passar por uma correção maior. Estamos aí no risco caso queira entrar nesse ativo. Eu gosto de pegar altas, já mostrei para vocês, quando nós temos a banda inferior de Bollinger apontando para baixo e a banda superior apontando para cima. Elas estão abrindo. Por quê? Porque isso indica grande volatilidade. Então, se o ativo está descontado, está barato, e essas bandas começam a uma apontar para um lado, outra para o outro, é o momento que eu gosto de entrar no ativo, tá? Porque aí mostra que ele vai ter uma grande volatilidade. Se a gente reparar aqui, ó, quando estava nesse fundo, a banda inferior apontando para baixo, mas a banda superior já estava apontando para cima, e olha o que o preço fez. E explodiu. Aqui novamente, o ativo estava aqui, a banda inferior apontando para baixo, mesmo com o ativo subindo, a banda superior apontando para cima. O que nós tivemos? Bum! Preço subiu. Aqui, eu posso pegar outros exemplos aqui atrás, ó. Pegar aqui, ó. Banda apontando para cima, banda apontando para baixo, bum, subiu. Banda apontando para cima, banda apontando para baixo, bum, subiu. Bom, vocês já pegaram aí o esquema e como que eu gosto de analisar as bandas de Bollinger. Quando eu vejo as três bandas aqui apontando para cima, uma delas levemente, isso me indica uma certa lateralização e que o preço já não tem tanta força para subir. Então, nesse momento, eu não quero entrar nesse ativo que já está próximo do topo dele aqui. No caso, o topo para agora. Não estou falando que o Uni chegou no topo do bull market ou que ela não pode subir mais. Mas para esse momento, o ativo está no topo. Então, eu espero sim uma correção aqui um pouco maior, tá? Espero que o Uni venha buscar aqui valores mais baixos e tal. Inclusive, a gente pode até tentar dar uma olhada. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver como é que tá aqui o RSI de Uni pra gente ver. No semanal não tá com divergência. A gente pode pegar aqui no diário muito próximo já de sobrecompra, tá? Mas ainda não atingiu sobrevenda, eu falei sobrecompra, né? Não atingiu sobrecompra. No gráfico de 4 horas, esse sim já está quase sobrecomprado. Também no gráfico de 1 hora, esse já atingiu sobrecompra. Então aí você pode ver que a curto prazo o ativo já atingiu sobrecompra, inclusive já deixando divergência, tá? Se a gente pegar aqui, ó, e traçar aqui, o indicador ainda não me deu o sinal, mas eu já consigo falar para vocês que vai ter divergência. Ou seja, nesse momento aqui, ó, vamos lá. Nesse momento aqui, o preço, se a gente pegar ele, ó, ele estava aqui, tá vendo? Repara que bem na linha, se a gente subir aqui, ele estava aqui, ó. O RSI lá em cima. Nesse momento agora, o RSI está mais para baixo, tá vendo? E o preço está mais alto. Isso indica divergência no RSI no gráfico de 1 hora. O que isso indica pra gente? Que o ativo vai cair, tá? Isso indica queda iminente. Então teremos uma queda aí, muito provavelmente. É claro, pessoal, ninguém tem bola de cristal, não dá para cravar nada, a gente olha as probabilidades. Então, se eu traçar aqui Fibonacci, a gente vai pegar aqui o ativo subiu bastante, podendo recuar ali até 6.900, se tiver um pouco mais forte, 7.100. A gente pode traçar aqui, ó, 6.900 como já uma zona interessante para ele vir buscar. Outro fato interessante aqui também, pessoal, deixa eu limpar isso aqui, tirar agora a Fibonacci que a gente traçou aqui. Se a gente olhar aqui para trás no gráfico de 1 hora, ele deixou para trás, tá? Já Fair Value Gaps. Aqui tem um, então se a gente olhar aqui, tem um, inclusive com um choque aqui, né, em 1 hora.
Exatamente. Aqui tem um. Por quê? Porque esse candle aqui, o topo dele, do pavio, não encontra com o topo do pavio do terceiro candle. Então você tem 3 candles. Tem uma diferença enorme aqui. O preço tende a vir testar essa parte aqui. Então nós podemos esperar pelo menos o Uni vindo buscar aqui 7.370, tá? Para fechar aqui esse Fair Value Gap. E aqui embaixo nós temos um também enorme aqui, ó. Eu tô falando que vai acontecer agora? Não, pessoal, isso aqui pode acontecer mais pra frente, tá? Mas nós temos aqui uma região de Fair Value Gap, aqui outra região de Fair Value Gap, aqui deixamos para trás um bloco de ordem. Então, o preço tem tudo para vir retestar isso aqui mais uma vez, sem falar que agora, nesse momento, nós deixamos aqui uma zona de liquidez, tá? O que é a zona de liquidez? Quem está long em Uni, coloque o seu stop loss aqui embaixo. Então, também é mais uma região que o ativo pode ir lá buscar para poder limpar essa galera aqui. Se nós olharmos num gráfico um pouco maior, ele já limpou toda essa zona de liquidez aqui, então ele faz esse movimento, deixa aqui zona de liquidez, vem, limpa aqui, deixa um mais alto e agora limpou esse mais alto. Ele ainda pode, lembra que a gente falou, o ativo pode ter ainda uma leve alta no dia de hoje? Sim, ele ainda pode vir buscar essa zona de liquidez que está aqui em cima, tá? Então estamos falando na casa dos 8.100 para um ativo que está em 7.700, ainda tem uma alta considerável. Mas eu acho um pouco difícil, deixa eu ver aqui quanto é que vai dar essa alta, mais 3% de alta. Pode ser, até daria para pegar, vai. Não é tanto. Então temos aqui, ó, também tem um bloco de ordem aqui pequenininho, que ele também pode vir aqui pegar. Inclusive tem um indicador no... Quer ver? Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Order Block Detector. Tem um indicador aqui, ó, que deixa pra gente alguns lugares que o preço pode voltar. Se a gente olhar aqui, repara que ele vai bater lá embaixo, onde nós colocamos o Fair Value Gap aqui, tá vendo? Nessa região aqui. Bem no meio dele ali. Ele vai bater para buscar esse Fair Value Gap. E se a gente olhar para gráficos maiores, pessoal, deixa eu colocar aqui para a gente ver aqui uma figura que eu sinceramente não gosto muito, tá? Quando a gente tem essa figura aqui. Porque nós estamos no gráfico semanal, deixa eu tirar esse... Nós estamos no gráfico semanal com uma bandeira de baixo. Tá vendo aqui? Isso aqui indica mais quedas para o ativo. Então, quando nós temos esse tipo de movimentação, eu sinceramente não gosto de fazer muito isso aqui, mas tem muita gente que faz, então só para a gente tentar colocar aqui um alvo, tem gente que gosta de colocar aí o alvo mais ou menos assim, e aí daria aqui lá para baixo. Esses valores, pessoal, claro, estou falando em gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, isso aqui seria um valor de bear market, ou seja, teríamos aqui o preço vindo buscar regiões que ele nunca buscou antes. Então, assim, por isso que eu não gosto muito de usar esse tipo de indicador de só copiar e colar a última pernada, mas repare que sim, é um pouco arriscado aí, né? O ativo está fazendo uma bandeira de baixa, pouca força compradora, volume decrescente, não sei. Acho que nesse momento tem muitos indicadores que me faz ficar com um pouco de pé atrás aí com esse ativo, beleza? Então, é isso. Eu gosto muito de Uniswap, mas nesse momento, infelizmente, não vou comprar ativo, não vou entrar em Uniswap. Agora, tudo depende do Bitcoin também, né? Caso o Bitcoin venha romper o topo histórico, nós já conversamos sobre ele em outro vídeo, ele rompeu aqui ontem, confirmou o rompimento do canal e está agora tentando se segurar. Ele não pode voltar para dentro do canal hoje, tá? Eu falei no vídeo ontem que eu acho que ele vai voltar, eu acho que ele vai perder aqui o topo do canal, isso aqui vai ser um falso rompimento. Ele deixou uma vela já ali, ó, deixou um pavio da vela de rejeição, fechou muito pouco acima aqui, tá? E agora está tentando se segurar aí acima do canal. Se ele perder isso aqui e voltar, aí, meus caros, é aqui, no mínimo, aqui na região
de 103. Então, é claro, tudo depende do Bitcoin. Se o Bitcoin vier aqui buscar o 112, ótimo, nós teremos Uni subindo também bastante. Caso o Bitcoin perca o canal, venha aqui, aí, meus caros, teremos uma correção maior e Uni vai lá buscar aquele bloco de ordem que nós comentamos lá onde está o Fair Value Gap. Beleza? É isso, pessoal. Minha análise de Uni para hoje. Deixa aí no comentário. Você tem Uni na sua carteira? Você está bullish? Você está bearish com o ativo? O que você acha que vai acontecer com Uni? E claro, se você tiver um outro ativo que eu não comentei ainda no meu vídeo ou aqui no canal, deixa aí no comentário. Às vezes é um ativo que eu não estou de olho, mas que pode me trazer também oportunidades. E a gente vai trocando ideia e vai se ajudando aqui, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, eu reparei aqui em algumas análises do meu canal que tem muita gente que assiste o canal e ainda não é inscrito. Galera, eu trago vídeos aqui diariamente, às vezes mais de um vídeo por dia, analisando diversas moedas. Então eu vou poupar o seu tempo de ficar lá no mercado analisando moeda e vem aqui trazer algumas opiniões que eu tenho em relação àquela moeda que pode ser interessante para você. Então considera se inscrever aí para você não perder o próximo vídeo, beleza? Comenta, deixa o gostinho se você curtiu e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo a todos, forte abraço, tchau!